Gente, vamos lá, então. Nós não temos muito tempo, né? Nós vamos ficar até às 13 horas. E aí, semana que vem, a gente continua. Eu tenho, como eu falei para vocês, 100 slides, mas acredito que não vai dar tempo. 100 slides, porque eu botei um pouco de tudo, né? Mas a gente vai focar aí nos principais, tá? Nos assuntos principais, e o último é o simulado. E aí, se não der tempo com o simulado, ou a gente adianta o simulado, né? Porque tem um pouco de cada, ou a gente deixa o simulado para fazer na semana que vem. Mas vamos ver aqui o que vai dar, tá bom? Então, aí o nosso aulão, o que eu fiz? Eu coloquei aí um pouco da educação, né? Eu acho que eu vou ter que descer igual o professor. Ou então ler aqui, né? Então, eu botei aqui um pouco das leis. A gente tem a LDB, nós temos aí a Lei Orgânica do Município da Serra, o Plano de Educação, né, Municipal, o Plano de Educação e Direitos Humanos, que é importante, um pouco das tendências pedagógicas, tá? A gente tem também um pouco de Piaget e Vygotsky, Psicologia da Educação. E aí vocês vão acompanhando, já mandei para os slides aí da maioria. Quem não recebeu, pede para o colega aí do lado que eles vão compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem que aprender, né, da LDB? Como eu já falei para vocês, a nossa LDB é a nossa lei da educação. Vocês já sabem, né? A gente não tem que estar aqui lendo para vocês. Mas tem alguns pontos principais que vocês, né, umas palavrinhas-chave que eu coloco, algo assim, que vocês têm que saber. Então, da LDB, eu coloquei, que sempre cai no concurso, a questão da educação aí no sentido amplo e no sentido estrito, né, que é o que a gente tem que saber, são questões aí que caem. Então, no sentido aí mais amplo, é tudo que acontece, né, nos ambientes formativos, as instituições, na igreja, acontece essa educação aí nesse sentido mais amplo. E nós temos a educação no sentido aí mais estrito, que é aquela educação sistematizada, né? É aquela que ocorre em ambientes formais. E é essa educação que a LDB ela trata, né? Que as leis tratam, é a educação sistematizada. Lembrem dessa palavrinha. Então, sentido amplo, é tudo que acontece nos ambientes, né? Na família, a gente tem educação, instituições, igreja, mas no sentido estrito, é aquela educação sistematizada que ocorre aí numa instituição, né, escolar pública ou privada, ok? Então, essa aí é a nossa primeira, né? E aí, a nossa educação escolar. Está aí já a primeira questãozinha de concurso que sempre cai, né? Como que se compõe a educação escolar? E aí isso confunde um pouco alguns. Então, veja, a educação escolar, ela compõe-se da educação básica e educação superior. É isso que vocês têm que ter em mente. Então, a educação escolar, ela se compõe da educação básica e educação superior. E a educação básica, formada, então, vocês já sabem, né, pela educação infantil, fundamental e médio, né? E temos a educação superior, tá? Então, essa também é uma questão assim, recorrente de concursos públicos, de processo seletivo, que pode estar caindo aí para vocês. Então, a educação escolar compõe-se de educação básica e superior. A escolar, a básica, é formada pela infantil, fundamental, que é séries iniciais e final, e a educação superior, tá? No caso, a educação escolar. E aí, nós temos a composição dos sistemas de ensino. Eles se compõem aí, né, em toda uma organização e estrutura. Então, vejam, a educação básica, segundo a nossa LDB aí atualizada, né, que ela deu uma atualização, para quem faz o cursinho comigo, eu já botei esse material, nós já tivemos essa aula só sobre a LDB atualizada. Então, está lá, ela possui 2 níveis, 3 etapas e 7 modalidades, né? Aí, essas 3 etapas na educação básica, nós já falamos aí, que é a educação infantil, fundamental e médio, tá?
ela pode ser ofertada e organizada de várias formas possíveis. E aí a gente vai ver como que se organiza aí, no caso, essa educação, né, esses sistemas de ensino. E aí os critérios de organização, vejam, está lá no artigo 23. A educação básica, tá, que é formada pela infantil, fundamental e médio, que vocês não podem esquecer. O que vocês vão lembrar, que também é questãozinha de concurso? Ela se organiza de todas as formas possíveis. É só vocês lembrarem que ela se organiza de cabeça para baixo, de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Está aí, ó, em séries anuais, períodos semestrais, ciclo, alternância de período, grupo não seriado, desde que o processo de aprendizagem, assim, né, o recomendar. E aí, o que eu sempre falo para os meus professores quando eu estou dando aula? Vocês sempre têm que pensar na educação num sentido mais macro, né? Não só no contexto de vocês, porque vocês podem pensar numa prova dessa de concurso, mas, né, eu dou aula aqui há muitos anos, em Vitória ou na Serra, para as séries regulares, nunca vi ciclo, nunca vi alternância regular de período. Então, assim, o nosso Brasil é muito grande, né? E a nossa LDB, ela abrange o território nacional todo. Então, nós temos uma diversidade muito grande de estado, de município, e nesse estado e município, né, em alguns deles, vai ocorrer, porque a LDB, a nossa legislação, ela dá essa abertura na lei. Né? Não tem as aberturas que tem na lei, fala, tem uma abertura ali na lei. A nossa LDB ela também tem essas aberturas na lei, conforme, né, a região, conforme o município, conforme o estado. Então, é o que eu sempre falo, pensem numa maneira mais macro. A gente tem que sair dessa visão nossa ali de enxergar só o nosso umbigo, enxergar só o que está à nossa vista, só o que a gente está vendo. Porque aí vocês vão aprender realmente, vocês não vão decorar. É o que eu sempre falo também nas minhas aulas, né? A gente tem que aprender, porque o conhecimento ninguém tira da gente, não é isso? Então, pode passar, vir concurso, processo seletivo, se realmente vocês aprenderem e não decorar para passar ali. Né, eu não tenho um aluno, eu vou decorar para passar na prova. Né? E aí tem professor que também, eu vou aprender isso aqui só para passar aí no processo seletivo, no concurso público. Pensem que isso aqui é a nossa profissão, é a minha, é a de vocês. Então, isso aqui é o básico que nós temos que aprender, né? Que a gente tem que ter no nosso dia a dia, que é conhecer aí as leis, né? E como se organiza aí a educação. E aí, dentro da nossa LDB, a gente tem, né, ela discorre aí sobre vários fatores aí na educação, avaliação, processo de ensino-aprendizagem, ajustamentos pedagógicos, e nós temos a avaliação. Vejam, está lá no artigo 24, né? A avaliação ela tem também várias possibilidades dentro da LDB. Não é só aquela avaliação de prova, né, de somar ali os pontos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, dentro da LDB, também questão de concurso. Muitas questões de concurso sobre avaliação. Sempre cai, né? Então, vamos ficar atentos aí. A gente tem aí, olha, possibilidade de avanço nos cursos e séries, que são os ajustamentos pedagógicos, né? Que aí a gente tem classificação, reclassificação, avanço, né? São os ajustamentos pedagógicos aí dentro da lei. Avaliação. Então, veja como deve ser a avaliação na LDB. Uma avaliação contínua e cumulativa. Contínua, quer dizer, ao longo do período letivo, ao longo aí do ano. E cumulativa, porque ela vai acumulando. Você vai ali observar o seu aluno, ele vai acumulando, né, através de vários fatores avaliativos que vocês vão estar avaliando, mas com prevalência sempre, olha, dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. E aí, como que cai na prova essa questãozinha? Vocês já estão, né, cansados de saber. Geralmente, eles colocam prevalência dos aspectos quantitativos primeiro sobre os qualitativos. E é aí que vocês erram. Por quê? Vocês já estão com pressa, né, que tem várias questões, e quando vocês olham essa, é fácil, né?
A professora Ivone ensinou lá, essa aí eu já lembro, e sempre cai. E vocês vão e colocam, mas não esqueceram da palavrinha X que está aí, ó. Aspectos qualitativo primeiro, sobre o quantitativo. Então, é qualidade em cima de quantidade. Primeiro é qualidade, depois é quantidade, que é a acumulação de pontos. Quer dizer, o que esse aluno sabe, né? O que ele aprendeu durante todo esse ano aí comigo, né? Não só o que ele tirou na prova, mas o seu desenvolvimento aí no decorrer do ano, tá? Então, possibilidade de aceleração de estudo para alunos com atraso escolar, e aí a gente tem a reclassificação, né? Aproveitamento de estudos concluído com êxito e obrigatoriedade de recuperação, preferencialmente paralela ao processo. Então, hoje a gente já tem aí todas as portarias da SEDU, né, do município, da Serra, de Vitória. A recuperação paralela, ela tem que acontecer o tempo todo. Então, esses são os aspectos aí dentro da lei da avaliação. Então, a gente tem vários tipos de avaliações aí, como vocês estão vendo, né? A gente tem a avaliação do processo ensino-aprendizagem, que é esse que ocorre aí no decorrer, né, do ano letivo nas escolas que vocês dão aula. A gente tem as avaliações externas, vocês têm que saber que são questões que caem no concurso. Então, o que são as avaliações externas? Vocês sabem? PAEBs, né, SAEB, Prova Brasil, UANA, são avaliações aí externas, né? E a avaliação do PPP, também nós temos aí a avaliação do projeto pedagógico da escola. Então, veja, o tempo todo a gente está avaliando. Só que essa avaliação, né, a gente sempre tem que ter em mente, a gente sempre está avaliando para melhorar. Nossa aula de hoje, nós vamos avaliar quando terminar para ver o que a gente pode melhorar, o que não pode. Então, a gente avalia, né, para o quê? Fazer uma reflexão e melhoria aí de algo que nós pretendemos aí fazer. Então, está aí, como já falei para vocês, avaliação contínua cumulativa do desempenho do aluno, né, prevalece os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, né, possibilidade de aceleração de estudo, possibilidade de avanço e obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralela. Então, o menino não conseguiu, recuperação paralela. O aluno não conseguiu de um jeito, metodologia diferenciada, recuperação paralela. Esse aí é o, né, é o curso normal. E aí, dentro da educação básica, como eu falei para vocês, tem a educação infantil, fundamental e médio. Vamos ver aí um pouquinho, bem pincelado, tá? Cada uma delas. Então, na educação infantil, também questãozinha que pode cair, né? Ela vai de 0 a 5 anos, tá aí. Creche para criança de 0 a 3 e pré-escola de 4 a 5. Então, a educação infantil, ela se subdivide em creche, que é para criança de 0 a 3 anos, e pré-escola, que é para criança dos 4 aos 5 anos. Também são questões no concursos, e aí eles podem trocar aí essas idades, né? Pode colocar até 5 anos, na educação infantil vai de 0 a 6 anos. Temos que ficar atento, como eu falei para vocês, não é decorar, é realmente aprender, porque é algo que faz parte de nós. Né? Então, quando faz parte, não é assim com o aluno? Quando a gente contextualiza, é mais fácil da gente aprender. Tá? E aí, a BNCC, que é um documento normativo, a gente também tem que saber quais os documentos que amparam a educação infantil, fundamental, médio. Então, além da legislação, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, nós temos a BNCC e nós temos, né, também, enquanto professores, educadores, de conhecer cada um deles. Vocês querem passar num concurso público, num processo seletivo, peguem as diretrizes curriculares nacionais e leiam ela toda. Acabou o processo seletivo, começa a ler para vocês já começar a estudar por concurso, porque lá tem tudo. Tudo aquilo que é compartimentado, que a gente dá aqui separado, está dentro das diretrizes curriculares nacionais. Aí temos a diretriz curricular nacional para a educação infantil, não é isso? Para o ensino fundamental, tem tudo, tudo, tudo. Tá? E são,
né? Dentro lá tem várias questões aí que caem no concurso. Então, vejam, a BNCC é um documento normativo, né? Ele veio aí para colocar essas normas também para o ensino. Então, ela estabelece a educação infantil como uma etapa essencial para ir para a construção dessa identidade da criança, e ela tem 6 direitos de aprendizado. É claro que não dá aqui para me falar, né, especificamente de cada um deles, mas vocês, né, com essa dica que eu estou dando, tanto da BNCC como nas diretrizes, vocês vão estudar aí mais especificamente. Então, 6 direitos de aprendizagem da educação infantil. Qual é? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E aí os documentos lá, eles falam de cada um deles. Quem também faz o concurso comigo, o cursinho, tem esses materiais aí para estar estudando mais aprofundado. E aí a gente sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental, outra etapa aí da educação básica, tá? A educação básica está aí, ó, anos iniciais e anos finais, né, do ensino fundamental. Os anos iniciais vai até os 6 anos e se estende até os 10 anos de idade, certo? E são 5 anos de duração, porque aí você conta primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Anos iniciais. E os anos finais? Duração de 4 anos. 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano. Então, está aí, né? Cada um deles, no caso dos anos finais, diferente dos anos iniciais, que é um professor regente, tem as disciplinas aí específicas, português, né? Matemática, ciências sociais, códigos de linguagem, e por aí vai. Então, vejam, dentro da BNCC também, que é um documento normativo, então, da educação infantil, a gente tem os 6 direitos de aprendizagem. E, dentro do ensino fundamental, nós temos aí a alfabetização nas séries iniciais, onde ela aparece com 4 eixos. Então, quais eixos são esses para quem vai fazer para o ensino fundamental séries iniciais, que é a grande maioria, né? Eu acredito, porque aonde foi o maior número de inscritos, não é isso? Então, a gente tem aí, ó, oralidade, análise linguística semiótica, nós temos a leitura e a escuta, e tem a produção de texto, cada uma delas diz respeito, né, à questão da alfabetização e as suas práticas. Então, eles orientam nos documentos. É bom, né, que aqui a gente não tem tempo hábil para estar falando sobre cada uma delas, mas é bom vocês chegarem em casa, vocês têm os slides que eu mandei estudar um pouco sobre cada uma delas, né? E aí, ainda dentro da LDB, outra questãozinha de concurso que cai, que são as finalidades da educação, né? Então, nós temos aí as finalidades da educação. O pleno desenvolvimento para o educando, né, do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Vocês não podem esquecer também, dentro das finalidades da educação, esses 3 eixos aí principais. Então, o que eu sempre falo para vocês lembrarem quando falo das finalidades da educação? Por quê? Eles trocam isso aí, né? Eles colocam dentro do campo. Eu sempre coloco assim, lá na educação infantil, onde o menino começa, e ele tem que se desenvolver, né, integralmente ali, cognitivo, social, em todos esses aspectos aí, afetivo, motor, né? E aí a gente tem o preparo para o exercício da cidadania. Aí esse aluno já vai lá para o fundamental, séries iniciais. Já começa aquele preparo dele para exercer a cidadania, para aprender a conviver em sociedade, né? Respeitando aí seus pares. E a qualificação para o trabalho no ensino médio, né? É claro que eles não colocam aí isso na LDB, é uma dica que eu estou dando para vocês não esquecerem esses 3 eixos que eles estão interligados. Mas a qualificação para o trabalho, o menino já vai aprender aonde? Lá no ensino médio, né? Onde já tem lá o projeto de vida, então o que ele quer, já tem já as orientações, né, para o trabalho, para a sua qualificação profissional, não é isso? Então, essas são as finalidades da educação.
E depois das finalidades, dentro da LDB, a gente tem o quê? Os princípios da educação. Aí ficou muito pequeno, né, gente? Vocês podem acompanhar aí nos slides. Mas temos os princípios, que também, né, a gente tem que ter em mente, é a base da educação, né, a base aí da LDB. Então, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, e tem vários, né? Liberdade de aprender, pluralismo de ideias, quer dizer, de várias, plural, né? Respeito à liberdade, apreço à tolerância. E aí a gente tem, dentro desses princípios, coexistência de instituição pública e privada de ensino, gratuidade, olha a questãozinha aí de concurso, do ensino público em estabelecimentos oficiais, já caiu questão que eles põem gratuidade do ensino público em estabelecimentos privados. E aí vocês começam a ler e acham que está certo e não vai até lá no final e coloca, né, a questão como certo, como na verdade está errado. Então, nós temos aí o princípio da gestão democrática, né, a garantia do padrão de qualidade, valorização do ambiente escolar, questão do trabalho, né, tem toda essa vinculação entre o trabalho a escolar e as práticas sociais, a consideração com a diversidade, está aí étnico-racial, e garantia do direito, está muito em alta, é muito forte, vocês têm que aprender, tudo é direito, né? Direito, assim, dentro das políticas públicas, então, o direito à educação, né, está muito forte, muito em alta, e a gente tem que se atentar aí para isso. E aí, o nosso sistema de ensino nacional, ele se organiza, ele tem uma hierarquia. E essa hierarquia também cai no concurso, no processo seletivo. Pode ser que caia nesse ou não, mas vocês têm que saber que também eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. Porque, olha, é só lembrar, parte do macro para o micro. Então, aquela visão que a gente tem é uma pirâmide, né? Então, como se organiza? Ele se organiza em termos de colaboração mútua, mas tem uma hierarquia. Olha, primeiro vem a União, depois os estados, depois o município e o Distrito Federal. E aí não tem como errar. O que cai também no concurso, no processo seletivo, sobre essas questões? O que é atribuição de cada um? Então, o que é atribuição da União? Né? O que é responsabilidade do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, que está ali muito junto com o município? E isso aí cai, né? Já são questões recorrentes de concurso público, que são as atribuições aí de cada um, né? E aí, até uma questãozinha, né, que é a incumbência, o que cabe, olha só como que cai, né? Aqui já tem a LDB, que ela estabelece as incumbências para a União, os estados e municípios, e também para as escolas e os docentes. Essa incumbência aqui diz respeito aos estabelecimentos escolares, aos professores, que cai também, né? Então, está aí, estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns e do seu sistema de ensino, terão a incumbência de... E aí cai assim no concurso, a incumbência de cada um, que vocês têm que saber. Está lá na LDB, tá bom? E aí, a gente acaba... Eu trouxe minha água para cá. A gente acaba essa questão da LDB e vamos agora... O que eu fiz? Nós temos as orientações da Serra curriculares. Elas são enormes, né? Vocês têm acesso, com certeza, lá o meu grupo tem, aos documentos da Serra, as orientações curriculares. Não dá para colocar tudo aqui, mas dá para ter uma visão. Qual a visão da Serra em relação aí ao currículo, em relação à avaliação? Então, eu coloquei aí um pouco para a gente, bem rapidinho, ter essa visão. Vamos ver. Diretrizes e orientações curriculares da Serra. Então, a Serra ela tem como foco ressignificar o sujeito, né? Então, todos os sujeitos da educação, a Serra leva em consideração, potencializar esse diálogo entre os níveis de ensino, fala muito os documentos do cotidiano escolar, né? Para fortalecer aí esse vínculo, esse sentido de rede,
né? Está lá dentro do documento. E aí a Serra vê a escola como um espaço sociocultural. Olha as palavrinhas-chave que vocês podem ir marcando, para quando a gente começar as tendências, qual é a tendência sociocultural? Então, qual é a visão da Serra? Que quando cair lá na questão, vocês vão saber. Vocês sacaram qual é aí? Não é o decorar qual é a visão da Serra, mas é saber que a visão da Serra é uma visão voltada sociocultural, quer dizer, de interação entre seus pares, né, de valorização da cultura escolar, da cultura cotidiana, da comunidade. Está lá dentro dos documentos, né, gente? Agora, saber se é isso, né, já é outros 500. Mas o que a gente tem que aprender aqui? A visão da Serra. Então, a avaliação na concepção da Serra é a mesma avaliação lá da LDB, aquela avaliação qualitativa que prevalece sobre os quantitativos. Está aí, ó. Então, além do aspecto quantitativo, porque quantidade, quantitativo, sim, tem que ter, né? A somatória lá das provas, das avaliações. Mas, para além disso, nós temos aí essa garantia, segundo esses documentos da Serra, de uma avaliação processual, quer dizer, um processo, e qualitativa, ó, diversificação dos instrumentos e procedimento, como trabalho de pesquisa, e aí eles ainda dão as dicas, tá? Participação coletiva, trabalho em grupo individual, avaliação paralela, autoavaliação e outros. Então, é uma possibilidade aí, diagnóstica e mediadora aí desse processo, né, de avaliação aí dessa construção dos conhecimentos, tá? E está aí a perspectiva da Serra, para quem não conhecia, sócio-histórica, né? Uma avaliação mais voltada aí para uma reflexão, né, de um aluno como construtor aí do seu conhecimento, como produtor aí de cultura, né? Então, tem o reconhecimento dos diferentes sujeitos, ou seja, a diversidade, né? Trabalha os 3 eixos, que também está lá na LDB, cultura, trabalho e sociedade. Tá? Concepção da escola, olha, como espaço produtor de cultura. Né? E aí, quando ela fala dos 3 eixos, que é cultura, trabalho e sociedade, está lá a cultura, o trabalho humano e as diferentes práticas aí dentro dessa dinâmica, né, da escola aí como um todo. Então, aí, nesse sentido, essas orientações da Serra, o nome já diz, são orientações, né? Eles apontam caminhos aí para a construção das propostas pedagógicas que cada unidade de ensino vai fazer de acordo aí, né, com a sua realidade, tá? Mas sempre levando em conta as experiências do educando e está lá, ó, os direitos do educando, direito, tá? Então, essa foi uma pincelada breve sobre as orientações curriculares da Serra. E outro assunto que a gente precisa saber dos conhecimentos pedagógicos gerais são as tendências pedagógicas, né? Então, essas tendências aí também é um calo no sapato aí de quem sempre está fazendo o processo seletivo, porque confunde muito, né, a cabeça aí das pessoas, que também, se a gente for estudar, é o que o professor de matemática falou, gente. Eu, Ivone, passei em 12 concursos públicos, né? Me deu a luz? Não, eu tive que estudar, estudo até hoje para estar aqui dando essa aula para vocês, né? Estou lá estudando, relendo, lendo, tenho dúvida, vou pesquisar, procuro diferentes fontes. Então, foi estudando. Eu passei em 12 concursos públicos assim, nessa loucura aí que vocês estão. Estudando muito, estudando sozinho, estudando com os colegas, fazendo resumo, discutindo. Então, foi assim. E a minha sede de conhecer, de querer aprender cada vez mais, né? Que a gente está aí sempre aprendendo, tá? Então, as tendências pedagógicas, nós temos liberais e progressistas. Aí temos a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Dentro da pedagogia liberal,
nós temos aí, ó, a tradicional, a renovada progressista, a renovada não diretiva, que é a escola nova, e a tecnicista, né? Essas são as tendências da pedagogia liberal, tá? A pedagogia progressista, a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Então, elas têm essa divisão. Ah, mas o que eu tenho que saber de cada uma delas que cai no concurso? Tudo, né? Mas, principalmente, vocês têm que saber o papel do professor dentro de cada tendência dessa, o papel do aluno, o processo ensino-aprendizagem. E aí, o que eu digo para vocês? Olha só, para vocês perceberem, todos os assuntos da educação, ele forma uma teia, uma rede, né? Um está interligado no outro, porque quando você fala de currículo, a gente fala do currículo tradicional até os currículos no dia de hoje, não é? Quando você fala de avaliação, você fala na avaliação da educação lá da pedagogia tradicional até a educação dos dias de hoje, a avaliação. Então, tudo está interligado, é uma teia, uma rede, né? A gente não pode perder esse fio. Se vocês tiverem sempre essa visão macro desses assuntos da educação, que um está ligado ao outro, olha, eu estou estudando aqui avaliação, a professora Ivone falou lá na LDB que era assim, agora é assim, mas lá na tradicional era assado. Aí vocês vão fazendo essa ligação. Esses esquemas mentais, né? Lembra que Vygotsky fala dos esquemas mentais que a gente vai lá reformulando? Então, nós temos que fazer esses esquemas para não esquecer desses assuntos. Ah, mas é muito assunto, um está interligado no outro, não tem jeito. Então, vamos ver o primeiro? Pedagogia tradicional. Foi a primeira a ser instituída no Brasil. Essa aí é fácil, né? Mas aí é fácil, vírgula. Lá no processo seletivo, eles não vão dar colher de chá, não vão botar tão fácil, porque tem muita gente para fazer o processo seletivo para poucas vagas. Tem mais gente para fazer o processo do que vagas. Então, alguém vai ficar de fora, ou alguns, né? E aí, como que nós vamos fazer aí para esse alguns ficar de fora? Porque, olha só, um concurso público e um processo seletivo é para reprovar o maior número de pessoas, não é para passar, né? Se fosse para passar, mandava vocês ir lá, renovava contrato, ou não fazia um concurso, porque é muita gente e não tem vaga suficiente para todo mundo. E aí tem que fazer o quê? As pegadinhas na prova, que é o que eles fazem. Por exemplo, a tradicional é uma tendência fácil, só que eles colocam, tem as palavrinhas-chave, aí eles vão lá e mudam. Outra dica para vocês, palavrinha-chave, cada assunto, cada autor tem sua palavrinha-chave, cada autor tem sua teoria, procura qual a teoria daquele autor, porque quando cair sobre ele, por exemplo, o Vygotsky, que é sócio-interacionista, né? Sócio-cultural, o Piaget, que fala da epistemologia genética. Então, se falar do Vygotsky colocando lá epistemologia genética, vocês já vão saber dessa palavrinha-chave que está errado, que não é um termo que se refere a Piaget, né? A Vygotsky, mas Piaget, entendeu? É isso que vocês têm que pontuar, porque é muito assunto. Então, peguem cada assunto desse, as palavrinhas-chave de cada autor, né? As palavrinhas-chave da pedagogia tradicional. Qual é? Ó, professor é a figura central. O aluno é passivo, né? O aluno é um receptor passivo aí desses conhecimentos. É a palavrinha-chave. Então, o professor transmite conhecimento e o aluno, ele só ouve, né? Ele escuta e ele tem que aprender ali. Então, não tem essa interação. O aluno na pedagogia tradicional não podia discutir, ele tinha que aceitar como certo. Era, aquele assunto estava certo e acabou. Né? Se alguém questionasse, ia para onde? Para a coordenação, né? Como acontece muito ainda. Mas para as pedrinhas, lembra? Quem já ficou aí de joelho de castigo no milho, né, de costa para o quadro lá, a palmatória, eu já fui da época da palmatória, tá, gente? Eu já apanhei de palmatória numa aula de matemática, a professora era minha madrinha, né? Não vou falar a minha idade aqui não, mas já vou ser vovó, tá? Mas essa era uma tendência, se o aluno não conseguisse, era castigo, punição, não podia questionar,
porque o professor era o detentor do conhecimento, ele, né, era ali santificado, né? Então, o aluno não tinha esse direito de questionar. E aí veio a pedagogia renovada progressista, né? Progressivista, diferente da progressista. Olha aí, 2 palavrinhas para vocês pesquisarem, tá? Não esqueça. Então, essa pedagogia, o nome já diz, renovada, ela veio se opor à pedagogia tradicional. Ela já veio para colocar o aluno como centro, né? O professor como mais um facilitador da aprendizagem. Então, esse foi o papel aí principal dessa pedagogia renovada. Então, o papel da escola, promover a satisfação dos alunos em relação aos interesses dele de aprender, né? E aí ele preparava os alunos para exercer o seu devido papel na sociedade. Ela não é uma pedagogia, vamos dizer, libertadora, igual foi a de Paulo Freire, em que o aluno vai se emancipar, ele vai ter uma criticidade em relação à sua realidade. Mas ela é renovada no sentido que ela veio se opor à pedagogia tradicional, tá? Nesse sentido, não mais o professor como centro, mas o aluno. Está aí a pedagogia renovada progressivista, né? E aí a gente tem, dentro dessa ramificação da pedagogia renovada progressivista, a não diretiva. A pedagogia renovada não diretiva, que é a escola nova. Cai demais sobre a escola nova, né? Nos concursos públicos. Lá, aquele americano John Day, que com suas ideias revolucionárias, ele foi o fundador lá da escola nova, lá nos Estados Unidos. Então, os nossos educadores brasileiros que estudavam lá, né, que faziam parte aí da elite, estudavam lá e chegavam no Brasil e viam que o Brasil estava atrasado em relação aí a essas novas tendências. Então, eles trouxeram isso para o Brasil. Está aí o Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e vários outros que trouxeram aí essa escola nova, essas ideias da escola nova, colocando aí o aluno, né, como formador de atitudes, né, e colocando ele como centro, construtor aí desse conhecimento. Tá bom? O Piaget também, eu não sei se vocês sabem, mas ele está dentro aí dessa questão da escola nova, não como um autor, né, porque ele não criou ali uma teoria sobre a educação, ele era um psicólogo voltado aí para a psicologia do desenvolvimento humano, mas ele estava dentro dessas ideias aí de mudar essa concepção da educação, tá? E ainda dentro dessa pedagogia progressivista, a gente tem a pedagogia tecnicista. Essa também é fácil, as palavrinhas-chave delas, ó, porque se confunde com a tradicional. Vejam lá, quando diz que é o professor que deposita os conhecimentos. E justamente nos concursos, nas questões, muita gente confunde por isso. Mas ele tem uma palavrinha-chave que ele se difere da tradicional, que é uma pedagogia técnica voltada ali para executar, né, para a questão mais manuais, aí tem as palavrinhas-chave, tá? De ordenação manual, especialista, né? Essas são as palavrinhas-chave aí da tendência tecnicista. Então, aqui encerra essa tendência liberal, né, que é as progressistas tradicional e tecnicista, e a gente inicia aí a libertadora, né? Então, depois da pedagogia tradicional libertadora. Essa é fácil, Paulo Freire, né? Palavrinha-chave dessa tendência, autor principal, Paulo Freire, palavrinha-chave, emancipar, a educação como luta de classes, né? Essa aí não tem como vocês errarem, tá aí, né? É saber, né, que ele é oprimido, ele tem essa consciência da realidade em que vive. Então, essa era a tendência libertadora, e o nosso principal autor, aí, no caso, foi Paulo Freire, que era a luta pela transformação social. Então, transformar aquele indivíduo do local e da realidade que ele vive para algo melhor. Então, como que ele ia se transformar? Através da criticidade, né? Então, ele ia também ter consciência da realidade em que ele vivia para poder mudar e transformar. E tem a libertária, né? A libertária, ela está lá, palavrinha-chave, libertária e autogestionária. Então, foi uma tendência que, na verdade, não foi muito para frente aqui
né, no Brasil, mas ela é estudada aí nos livros da educação, cai nos concursos. O que vocês têm que saber? Que ela é diferente da libertadora, não pode confundir pedagogia libertadora com a libertária. Então, a libertária, ela vem mais nesse sentido autogestionário, valoriza também os processos democráticos e participativos da aprendizagem do aluno, mas é tipo sem gestão, então ela não conseguiu muito aí ir à frente, né? Mas tem aí a libertária. E, por último, a crítica social dos conteúdos, né? A crítica social dos conteúdos está aí, apareceu no Brasil nos fins dos anos 70, nas questões de processo seletivo, inclusive, aparece a data, tá? Quando que apareceu aí essa pedagogia crítica social dos conteúdos. Então, olha só, aquilo que eu falei para vocês da teia, da rede, que todos os assuntos da educação estão interligados, a questão da data, de vocês saberem o ano que cada assunto da educação, no caso aí, que cada pedagogia dessa aconteceu, facilita muito para vocês, para relembrarem, né, a questão aí de concurso. Então, nos anos 70, gente, já deu 1 hora? Meu Jesus, espera aí, vamos acabar isso aí, né? É o conteúdo no seu confronto com as realidades sociais. Então, aqui já focava muito no conteúdo. Então, eles diziam assim, olha, os alunos, eles têm que ter acesso aos conteúdos, sim. Né? Eles têm que ter acesso, os alunos, os oprimidos, aí que Paulo Freire falava, né? Muito bem, mas os nossos alunos, eles têm que ter os mesmos acessos aos conteúdos que os outros alunos da elite, que estão lá na classe mais alta, têm, porque, senão, como que eles vão conseguir? Além da criticidade, tem que ter o conhecimento, tem que ter os conteúdos, que é importante. Então, ele foca muito nessa questão aí da aquisição do conteúdo, tá? Então, esses conteúdos, nessa pedagogia aqui, eles são fatores, ferramenta de transformação social, que aí ele vai chegar, através do estudo, em algo aí, né, melhor. Vamos só, rapidinho essa aqui, Piaget e Vygotsky, para a gente terminar, e aí, semana que vem, a gente retorna, né? O que vocês têm que aprender de Piaget e Vygotsky? 2 autores da psicologia do desenvolvimento, cai demais nos concursos e processos seletivos. Palavrinha-chave, gente. Pega as palavrinhas-chave de Piaget, pega as palavrinhas-chave de Vygotsky, não tem erro, né? Então, eu vou só terminar esse assunto aqui para a gente finalizar. Então, o Vygotsky, ele veio de uma abordagem socio-interacionista, tá? Ele fala muito de mediação, de sociabilidade, da interação social, fala de signo, linguagem. Então, a linguagem são signos, né? Os instrumentos que estão aí. Então, o homem transforma o mundo através dos instrumentos. As cidades que a gente vê foram criadas com os instrumentos que foram utilizados aí pelos homens, né? As culturas, ele é muito histórico-cultural, então leva em conta essa questão da cultura, o processo de internalização da aprendizagem e as funções mentais superiores. Então, essa é a teoria aí do Vygotsky, né? Que é, olha aí outra palavrinha-chave, materialismo histórico e dialético. Então, só para vocês não esquecerem, o Vygotsky, ele fala da interação do sujeito com o meio. O homem só aprende interação com o outro, interação com o meio, né? E aí o Piaget já dizia o quê? Da interação com o objeto, com as coisas. Então, eles têm aí algumas diferenciações. Piaget, epistemologia genética. Genética, biológica, está aí, ó. É Piaget. Palavrinha-chave de Piaget, assimilação, acomodação, adaptação, né? Equilibração, desequilíbrio, fala muito das estruturas cognitivas, já Vygotsky, das funções mentais superiores, está aí, né? O Piaget, ele dividiu o desenvolvimento humano, ele dividiu ali a aprendizagem em 4 fases, é uma diferença dele para o Vygotsky. Então, ele dizia assim, ó, o menino de 0 a 2 anos vai aprender isso e isso. O menino de 3 a 7, por exemplo, vai aprender isso e isso. O Vygotsky já é o contrário dele. Ele falou, não,
ele vai aprender tudo ao mesmo tempo, interagindo, amadurecendo. Então, para Piaget, primeiro, o ser humano ele vai se desenvolver para depois aprender. O Vygotsky dizia o quê? Não, olha só, ele desenvolve e aprende ao mesmo tempo. Né? Então, essa era uma das diferenças de Piaget e Vygotsky. O indivíduo desenvolve e aprende, desenvolve e aprende. Piaget, ele desenvolve. Depois que ele desenvolveu, que ele se estruturou cognitivamente, é que ele vai aprender, vai desenvolver. Né? E aí a gente tem algumas diferenças bem, né, gritantes entre Piaget e Vygotsky. Fatores internos e externos de desenvolvimento. Então, Piaget fala muito em maturação biológica, é só lembrar que, né, ele foi biólogo também, né, da área lá da saúde. E aí ele dizia que os fatores internos, Piaget, o Piaget, o Vygotsky, desculpa, ele falava do ambiente social, o Piaget da maturação biológica. O Piaget aceitava que os fatores internos eles se sobressaíam sobre os externos, né? O Vygotsky ele diz que quando a criança nasce, ela já está inserida nesse meio. Então, esse desenvolvimento de cada criança, ele vai variar, né, a partir desse meio em que ela vive. Todos nós que estamos aqui, né, nós nascemos num meio diferente, né? Cada um de nós temos uma família. Então, o nosso desenvolvimento foi diferente, a nossa interação foi diferente. Essa era a teoria aí do Vygotsky, né? Então, ele falava da construção do real. Tá aí, ó, Vygotsky discorda que a construção do conhecimento parta do individual para o social. Já Piaget dizia, né, que primeiro ele vinha internamente, que ele se desenvolvia para depois aprender. Tá aí. Então, o Vygotsky falava muito da questão interpessoal, né, do social para o individual, porque aí ele ia estar cheio de significações nessas interações dele, que é o que nós somos formados, não é isso? Nós somos formados desde criança pelas nossas interações, pelas nossas significações e ressignificações com a nossa família, com o ambiente em que a gente nasceu. A gente carrega isso até hoje, né? Então, cada um de vocês que veio de cada região do Brasil, né? Eu que vim do Maranhão, eu sou maranhense, então eu trago a minha ressignificação do meu ambiente em que eu nasci, em que eu desenvolvi, em que eu fui criada, né? Então, isso aí é muito forte para o Vygotsky, tá? E aí o papel da aprendizagem, ó. O Piaget, ele acreditava que a aprendizagem ela se subordina ao desenvolvimento. Pelo que eu falei com vocês, porque ele colocou isso em fases. Ele encaixou ali em 4 fases. Então, de 0 a 2 anos, a criança ela só vai ter capacidade de aprender isso. Como que pode? Se cada ser humano é diferente do outro. Cada um, e a gente tem nossos alunos, e sabe que na sala de aula cada um aprende de uma maneira diferente, não é? Tem aqueles que estão mais atrasados, tem aqueles que estão adiantados. Depende de quê? De vários fatores. Dessa interação social. Então, isso é muito forte, essa teoria do Vygotsky, né? E aí está aí, ó, quando o Vygotsky diz que desenvolvimento e aprendizagem são processos que se influenciam, né? E aí, ó, o papel da linguagem no desenvolvimento e a relação entre linguagem e pensamento, segundo Piaget, o pensamento aparece antes da linguagem, que é apenas uma das suas formas de expressão, para Piaget, né? Já para Vygotsky, ó, pensamento e linguagem são processos interdependentes desde o início da vida. Então, quando ele fala que a questão da aquisição aí dessa linguagem da criança modifica essas funções mentais superiores, devido aí a todo esse pensamento, né? Toda essa linguagem, esses processos, tá? E aí nós vamos ter que encerrar, né, a nossa aula. Temos muitas coisas aqui ainda para passar para vocês, mas, infelizmente, o tempo é curto. E semana que vem a gente retorna para dar continuidade, então, tá? Eu vou organizar direitinho e eu passo para vocês. Passo direitinho aí para ver quem tem interesse em estar vindo, ok, galera? Então, muito obrigada, tá? Obrigada aí por vocês terem vindo. Obrigada pela atenção.
e vamos estudar, né? Obrigada.